A Bíblia é um dos livros mais antigos e influentes da história, oferecendo orientações espirituais, morais e éticas que moldaram civilizações e continuam a guiar milhões de pessoas. Entre as suas mensagens mais intrigantes está a promessa de salvação para aqueles que seguem o caminho de Deus. Mas o que significa realmente estar fora do alcance dessa salvação? E será que existem comportamentos e atitudes que, para a Bíblia, representam barreiras quase intransponíveis para o espírito humano? A ideia de salvação permeia diversos livros e versículos bíblicos, descrevendo o que muitos consideram o maior presente de Deus, a vida eterna e uma relação plena com o divino. No entanto, em várias passagens, a Bíblia também alerta sobre perfis de pessoas que, devido a determinadas atitudes e escolhas, se distanciam tanto dessa graça que parece impossível retornarem ao caminho. Esses perfis não representam necessariamente tipos de pessoas de coração endurecido por mero acaso, mas são definidos por comportamentos e filosofias de vida que, repetidos e cultivados, fecham a alma para o arrependimento, a humildade e a própria conexão com Deus. Você já refletiu sobre quais perfis, segundo a Bíblia, podem estar impedidos de receber a salvação? E mais, será que esses comportamentos são realmente tão definitivos? Ou haveria a possibilidade de transformação para quem decide mudar? Nesse texto, vamos explorar 8 tipos de pessoas que, segundo os ensinamentos bíblicos, se afastam drasticamente do caminho da salvação. Nossa análise vai muito além de julgamentos, buscando entender os significados mais profundos dessas descrições e o que elas nos revelam sobre as exigências de um relacionamento espiritual genuíno. Número 1. Os que negam a existência de Deus. Em Hebreus 3:12, há uma advertência direta. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração incrédulo que os afaste do Deus vivo. Essa incredulidade não é apenas a ausência de fé, mas uma escolha consciente, um afastamento deliberado que fecha o coração para as verdades espirituais e, consequentemente, para a salvação. Na perspectiva bíblica, a pessoa que rejeita a fé cria um bloqueio, um tipo de vazio espiritual, onde a autossuficiência e o orgulho ocupam o lugar da busca por Deus. E quanto aos que negam a própria existência de Deus? Em Salmos 14:1, a Bíblia é incisiva. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. A negação de Deus, segundo as Escrituras, coloca a pessoa num lugar de isolamento espiritual, longe do que seria o primeiro passo para a salvação. Sem esse fundamento, é possível se conectar com o sagrado? Ou será que essa escolha condena a pessoa a uma distância insuperável de Deus? Contudo, mesmo diante de uma postura tão distante da fé, a Bíblia sugere que a incredulidade não precisa ser o último passo. Alguns exemplos mostram que o caminho para a salvação pode ser redescoberto, desde que haja uma busca sincera. Pense no apóstolo Paulo, que começou como perseguidor, mas teve sua vida transformada pela verdade divina. Para a Bíblia, a salvação está aberta, mesmo para aqueles que outrora negaram a existência de Deus, desde que estejam dispostos a se abrir para o divino e permitir que a graça atue. Número 2. Os orgulhosos e autossuficientes. O orgulho e a autossuficiência podem ser vistos como virtudes no mundo moderno, mas, para a Bíblia, representam uma barreira espiritual. Em Tiago 4:6 lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Para ela, o orgulho pode impedir a pessoa de perceber a necessidade de um poder maior. Será que o orgulho pode realmente bloquear a nossa capacidade de alcançar uma conexão mais profunda? Na Bíblia, o orgulho e a autossuficiência são vistos como grandes barreiras para a vida espiritual, pois bloqueiam a pessoa de enxergar sua necessidade de Deus. Em Provérbios 16:18, lemos: O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Esse tipo de postura impede a humildade, vista como essencial para o crescimento espiritual e a conexão com Deus.
A autossuficiência leva o indivíduo a depender apenas de si, esquecendo a importância da graça e da orientação divina. No entendimento bíblico, a busca sincera pela verdade e pelo amor divino só é possível quando há um reconhecimento humilde das próprias limitações. Número 3. Os que blasfemam contra o Espírito Santo. Jesus menciona a blasfêmia contra o Espírito Santo como um pecado imperdoável em Mateus 12, 31 e 32. Mas o que é essa blasfêmia? A Bíblia sugere que se trata de uma rejeição intencional e contínua do poder e da presença divina. Será que existe uma linha, segundo os ensinamentos bíblicos, que, quando cruzada, bloqueia a possibilidade de arrependimento? Blasfemar contra o Espírito Santo é descrito na Bíblia como um pecado de extrema gravidade, mencionado como imperdoável em passagens como Marcos 3, 29. Todo pecado será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Esse pecado refere-se a uma rejeição total e consciente da obra do Espírito, uma negação intencional da verdade divina, mesmo diante de evidências espirituais claras. Na visão bíblica, essa blasfêmia representa um fechamento tão profundo do coração que impede qualquer reconciliação com Deus, pois a pessoa voluntariamente recusa o arrependimento e a transformação que o Espírito oferece. Número 4. Os que amam o mundo mais do que a Deus. A Bíblia adverte sobre o perigo de amar o mundo acima de Deus, pois esse apego pode afastar a pessoa da verdadeira espiritualidade. Em 1 João 2,15, lemos: Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo, nesse contexto, significa valorizar excessivamente as coisas materiais, os prazeres e as ambições terrenas, colocando-os acima dos princípios divinos. Para as Escrituras, esse tipo de apego endurece o coração e ofusca a busca pelo sagrado, pois prioriza o efêmero em detrimento do eterno. Ao direcionar nosso amor para o divino, segundo a Bíblia, encontramos um propósito mais profundo e uma vida plena, livre das ilusões do mundo. Número 5. Os corruptos e violentos. Provérbios 6, de 16 a 19, lista atos considerados abomináveis, como a violência e a corrupção. A Bíblia condena aqueles que vivem no mal, dizendo que esses atos mancham a alma e afastam a pessoa do caminho da salvação. O que leva alguém a optar por uma vida de corrupção e crueldade? E como essa escolha afeta a própria possibilidade de redenção? Os corruptos e violentos são vistos como aqueles que se desviam dos caminhos da justiça e da paz, promovendo destruição e injustiça. Em Salmos 11, 5 está escrito: O Senhor prova o justo, mas ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. Esses comportamentos são considerados ofensivos a Deus, pois a corrupção e a violência rompem os laços de compaixão e integridade que Deus valoriza. Para as Escrituras, a prática da corrupção e da violência afasta a pessoa da bondade e da verdade divinas, conduzindo a alma para um caminho de escuridão. Esse chamado bíblico nos lembra da importância de buscar uma vida pautada pela honestidade e pelo respeito ao próximo, pilares de uma espiritualidade genuína. Número 6. Os falsos profetas. A Bíblia adverte sobre os falsos profetas, indivíduos que distorcem a verdade divina para enganar e manipular os outros. Em Mateus 7,15, Jesus alerta: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Esses enganadores podem parecer benignos e atraentes, mas suas mensagens são frequentemente motivadas por interesses pessoais e não pela vontade de Deus. A presença de falsos profetas é um chamado à vigilância e discernimento. A Bíblia nos encoraja a avaliar os frutos de suas obras e a buscar a verdade na palavra de Deus, a fim de não sermos levados por ensinos que desviam do caminho correto. Número 7. Os hipócritas. Na Bíblia, os hipócritas são aqueles que aparentam uma vida de fé e retidão, mas cuja prática contradiz suas palavras.
Em Mateus 23, 27, Jesus critica os escribas e fariseus, comparando-os a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Essa hipocrisia não apenas engana os outros, mas também afasta a pessoa de uma verdadeira relação com Deus. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de viver uma vida superficial, onde a aparência se sobrepõe à autenticidade espiritual. A sinceridade no coração e a integridade nas ações são fundamentais para um relacionamento genuíno com o divino, desafiando-nos a refletir sobre a autenticidade da nossa própria fé. Número 8. Os que ouvem, mas não praticam. Na Bíblia, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a colocam em prática, são criticados por sua falta de ação. Em Tiago 1:22, lemos: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Essa passagem destaca que ouvir ensinamentos espirituais sem aplicá-los à vida cotidiana é uma forma de auto-engano, pois a verdadeira fé se manifesta através das ações. A inércia diante da verdade revela uma desconexão entre o conhecimento e a vivência espiritual. A Bíblia nos exorta a integrar a fé em nossas ações, desafiando-nos a refletir. Será que estamos vivendo de acordo com aquilo que sabemos? A prática da palavra é o caminho para uma fé autêntica e transformadora. Número 9. Em sua sabedoria milenar, o texto bíblico não oferece apenas advertências, mas também um convite para repensarmos essas barreiras espirituais. Será que essas características representam de fato um destino imutável? Ou haverá sempre uma chance de retorno e transformação? Ao longo das Escrituras, encontramos histórias de pessoas que mudaram radicalmente de vida, de incrédulos a defensores da fé, de violentos a pacificadores. A narrativa de alguns personagens que buscaram a redenção mostra que, para a Bíblia, a busca sincera pela verdade e pelo divino pode abrir portas até mesmo para os que pareciam mais distantes da fé. Assim, o endurecimento do coração e o apego ao orgulho, à autossuficiência e à descrença são mais do que destinos fixos, desafios a serem superados. A mensagem final parece ser esta: a salvação não é algo a ser adquirido com perfeição, mas um processo que envolve humildade e entrega. A Bíblia revela que a graça e o amor divino estão sempre ao alcance daqueles que decidem trilhar um caminho de verdade, reconhecendo suas limitações e buscando um relacionamento genuíno com o sagrado. Em última análise, a possibilidade de salvação, segundo os ensinamentos bíblicos, reside não em nunca ter se desviado, mas em estar disposto a retomar o caminho, revisitando as próprias escolhas e reavaliando aquilo que realmente importa. Esse convite à autocrítica, ao arrependimento, que é a solução para qualquer pecado, e à fé, é o grande mistério e o grande alívio oferecido pela Bíblia. Não se trata de excluir, mas de encorajar uma jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual.